tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todos bem? Seja bem-vindo ao canal Carlos Concerto para mais uma dica. Hoje, uma dica legal para você que tem ventilador, como desmontar e lubrificar ele, certo? Isso aqui é um ventilador da Mundial, certo? Ventilador da Mundial. Já tirei as grades, que é fácil de tirar, né? Então, sabe tirar as grades, desmontar a parte de baixo. Também aqui os fios, que você coloca na energia para ver se ele está ligando ou não, certo? E aqui agora eu vou ensinar vocês como tirar os parafusos, que tem uns desses que são difíceis de sair, mas às vezes quando ele fica muito duro eu dou umas pancadinhas assim, ó, em cima com o martelo, martelinho aqui, né, devagarinho, ele solta, certo? Esse daqui ainda vou ver se tá tudo direitinho. Então eu desmontei ele e vou fazer uma lubrificação. Tirei o capacitor porque estava ventando muito fraco. A cliente falou assim: olha, ele tá fraco pra caramba, eu queria que o senhor desse uma limpeza geral e lubrificasse ele, certo? Então vou desmontar, né? Quando o seu ventilador estiver fraco, percebeu que ele está começando a ficar fraco, pede para alguém que você confia aí, né, que conserte seus eletrodomésticos, fazer o reparo no capacitor, certo? Fazer os testes do capacitor. Se você tiver um multímetro que eu vou mostrar para vocês aqui, é importante a gente ter um multímetro digital na nossa casa. Para quê? Medir energia, fazer o teste, né, da energia, se está ok, um fio, certo? E não é difícil não, viu, gente, de aprender não. Isso aqui, se você colocar na internet aí falando assim, como usar um multímetro digital, vixe, tem gente pra caramba passando a dica pra vocês aí. Aí você, deixa eu dar uma arrumadinha aqui na câmera, tem muita gente passando dica aí pra vocês, certo? E é fácil, não é difícil. Aqui, ó, para fazer o teste do capacitor, tá vendo esse multímetro aqui? Simplesinho, ele tem a escala de fazer o teste do capacitor. Não é necessário você comprar um capacímetro, certo? Ele já tem, baratinho, uns 40 reais você compra. Um capacímetro vai ser na faixa de uns 200, né? Então nessa escala aqui, ó, esse capacitor aqui é de 4 microfarad. Ó, espera um pouquinho, né? Ele é um pouquinho lento, tá vendo? 4.27. Esse tá top, tá carregado, certo? Aí eu queria ver um aqui, deixa eu ver esse daqui. Eu troquei ele aqui. Vamos ver esse aqui como que ele tá. Vocês verem, esse daqui é um capacitor do ventilador Arno. Vamos ver. Ele é de 1.8. Tá vendo quanto que ele está marcando? 0,24. Então esse capacitor aqui, ó, chegou a bobina dele, ele desligou. Porque a bobina aqueceu e ele rompeu a proteção térmica da bobina. Que esquentou demais, porque ficou muito fraco, entendeu? E aqueceu. Então seu ventilador ficando muito fraco, tem gente que vai tá fraquinho, mas dá para ir usando. Não, ele afracou, já é hora de você pedir para alguém fazer manutenção, limpar, lubrificar, trocar o capacitor. E você vai ter o seu ventilador por muito tempo. E a gente, isso não dura nada, mas é porque não faz manutenção, certo? Tem uns que começa a arranhar o rotor, dentro aí pronto, fica mais caro ainda, porque você vai ter que trocar completo, certo? Ele arranha de um lado, arranha do outro. Ou você pedir para fazer adaptação de rolamento, vai ficar um pouco caro, né? Então se você fazer a manutenção, você evita de gastar bastante, certo? Então, aqui agora eu vou desmontar ele, acompanhou a dica direitinho, né? Então é importante a gente ter isso aqui, ó. De repente você tem um multímetro desse, vai medir, poxa, minha luz, a tomada aqui não está funcionando. Tá vendo aqui, ó? Aqui na minha região é 220. Então se é 220, aqui está 200. Não posso colocar no 200 porque é 220. Então venho para maior, 750. E aqui eu vou fazer o teste da tomada, da energia da rua. Aqui eu tenho uma tomada, eu vou colocar de um lado e colocar do outro. E ela tem que marcar ali, ó, tá vendo? 220. 220 ali marcou, certo? Se fosse 127, marcava 127. Legal? Então, cuidado para não errar a escala, porque senão você queima. Escala de continuidade, a escala que a gente usa muito, o pessoal fala escala de bip, para fazer o teste de um cabo, vamos supor um cabo de um ventilador, um cabo de um secador de cabelo, um cabo de um micro-ondas. Na escala que está aqui, ó, você vai pegar a tomada, vamos supor, se fosse um micro-ondas, a tomada do micro-ondas, de um lado e do outro, e ver o final que está chegando o fio, né? Coloca de um lado, né, do pino, e o outro você procura em cima no final dele para ver qual que vai bipar. Esse lado aqui não bipou, então certamente vai ser o outro lado aqui, ó. Tá vendo? Então essa via do cabo tá bom. Então o outro lado que não bipou é o preto que tem que bipar. Tá vendo? O cabo aqui tá bom. São os testes de continuidade. Essa escala que a gente sempre usa. Fazer teste de fusível também, tá? De cafeteira. Bastante. Ela é usada muito aqui, essa escala. Certo? Vamos lá. Então aqui eu vou tirar aqui os parafusos.
certo? Eu fiz esse furo aqui na minha bancada que fica melhor, para desparafusar, mais apoio, né? Para tirar esse travinho aqui da caixinha de oscilação, ó, tá vendo? Às vezes tem gente que tira e puxa e quebra. Ele tem aqui, ó, um acabamentozinho de lado aqui, você vira ele aqui, ó. Vou virar ele, tá vendo? Ele vai abrir, ó. Aí você só puxa ele que ela sai, certo? Com calma. Dá outro parafuso. E o parafuso que segura a caixinha de oscilação, a travinha aqui, né? Faz ele girar para um lado para outro. Soltei, tirei a caixinha. Essa caixinha aqui também pode ser lubrificada aqui por dentro, ó. Só tirar esse parafuso e essa tampinha aqui sai, certo? Aqui dentro tem outro parafuso. Aqui no cantinho, ó. Tem outro parafuso. Você pode desparafusar ele, tá? Cuidado na hora que você for tirar, puxa ele para cima, o pino para cima. Na hora do parafuso você segura, né? Tirando devagarinho, porque aqui dentro tem uma bolinha com as molinhas para ela não escapar, certo? Então você tira o outro parafuso daqui e puxa essa partinha aqui para baixo e lubrifica, porque às vezes ele fica duro. Então você lubrifica, ele vai ficar bem macio, certo? Caixinha de oscilação. Aqui por dentro, ó, já começa a ver, ó, muito pó. Isso porque eu já tirei um pouco aqui. E aqui por dentro, ó, tem muito pó. Então aqui você tem que ter um pincel bem macio, viu, gente? Pincelzinho macio para você não quebrar a fiação, tá? Daqui de dentro. Se você quebrar um fiozinho desse aqui, já era. Aí tem que mandar rebobinar o ventilador, tá? Mandar fazer outra bobina, rebobinar normal, certo? Para vir tudo completinho. Agora vamos lá. Vamos ver os parafusos. Aqui está tudo ok. Aqui está ok. Também já dei umas pancadinhas, né? Não sei se foi isso, mas foi muito leve. Esse também está ok. Aí você viu, travou, dá umas pancadinhas de leve ali. Senão vai ter que serrar. Às vezes não sai, colado, tem que serrar. Eu no começo fazia muita marcação, gente. Tudo fazia marcação de caderno. Ia marcando tudo direitinho, ó. Você tá fazendo pela primeira vez, ó, faz uma marcaçãozinha aqui, outra marcação aqui, outra aqui, ó. E sabe que é assim que você vai ter que colocar a bobina de volta. Para não trocar ela de lugar, entendeu? De posição, de lugar não. De posição. Pronto, vem aqui, ó. Esse acabamento aqui que fizeram, muito bom. Porque não precisa você estar tirando um fio, desmontando, certo? Esse acabamento aqui, ó, foi legal demais. Você vem aqui, ó, segura aqui um pouquinho, porque de repente, eu seguro aqui um pouquinho, porque de repente pode ter aquecido a bobina e as fitas de nylon. Aqui pode ter quebrado e você puxa, vem junto e quebra os fios. Então você vem aqui com cuidado, ó, e puxa, tá vendo? E aqui por dentro faz a limpeza. Por dentro faz a limpeza. Para fazer a lubrificação interna aqui, certo? Faz a limpeza. Eu fiz tem essa garrafinha, coloquei esse aqui, ó, e aqui eu venho, tá vendo? Pronto, já está lubrificado. Não coloca muito óleo, tá? Não precisa colocar muito óleo. Pronto, aqui já está lubrificado essa parte. Aí eu venho aqui, ó. Puxa, e é bom você colocar, sabe o que? Um pano, certo? Coloca, ó, vou colocar um pano, né, para colocar a bobina em cima, e você faz a limpeza com um pincelzinho mais bem suavezinho, ó, por causa da fiação. Ó, ela deu uma aquecida, ó, tá vendo? Aqui, ó, o que eu falei para vocês do nylon, tá vendo? Ele aqueceu um pouco, que chega, ressecou, quebrou, certo? Então às vezes ela quebra, a gente tem que ter cuidado na hora de retirar a bobina para não quebrar a fiação. Só um pincelzinho até maiorzinho, mas que seja bem macio. E por baixo, se você tiver um aspirador, né, soprador, usa uma máscara, né, gente? Modo pó também, viu? Se você for alérgico, se tiver muito pó. A proteção térmica, que eu falei pra vocês, que às vezes aquece demais, desliga, para de funcionar. A proteção térmica é isso aqui, essa caixinha aqui, ó. É uma caixinha, vou chamar de caixinha. Isso aqui pretinho, tá vendo? A proteção térmica. Às vezes, ó, isso aqui quebra e fica solto, essas fitas. E aquecer demais, porque ficou muito lento, entendeu? Então ela vai e rompe.
porque ela está em cima aqui da fiação, ó. Então fica quente, ela vai romper. Para você trocar, você corta, vamos supor, eu cortaria esse e esse daqui, ficaria mais espaço para mim puxar ela, quebrava, era com um alicate de bico, chegava aqui em cima assim, apertava, pá, ela quebra, aí vai ficar os dois terminais. Você pega um outro novo e coloca no local, tá? Não vai inventar de fazer ligação direta, que muita gente faz isso, e entrega para o cliente, e de repente o seu ventilador trava, você sai de casa, deixa o ventilador ligado. Tem gente que sai de casa e deixa o ventilador ligado, né? E pode complicar, certo? Travar e pegar fogo. Então você vem, ó, coloca um outro novo, certo? Fácil. Se você for trabalhar com conserto, olha os pacotes que eu compro. Todos eles tem que ser do mesmo jeito que veio, então tem que colocar, certo? Tem gente que faz ligação direta. Se fosse ligação direta, fazer ligação direta, não tinha proteção térmica. Entendeu? Então cuidado quando você for pedir para alguém fazer manutenção no seu ventilador. Então aqui a bobina está limpa. Agora eu vou vir para esse outro lado aqui, ó. Vou para esse outro lado. Aqui, certo? Vou limpar aqui, ó. Aqui tá vendo que tem espécie de uma ventoinhazinha aqui dentro para refrigerar, e ela tá quebrada. Então aqui eu tenho que fazer o que, ó? Tirar o espaçador, essa arruelinha. Vou tirar ele aqui, se tiver duro aqui você, uma pontinha da faca, ó, tira, puxa ele para fora, ó, tudo ressecado, tá vendo? Que aqueceu demais. Essa parte aqui, essas arruelinhas você tem que deixar para colocar um outro, e você certamente, se for trabalhar, né, vai guardar bastante isso aí, você repõe, troca. Deixa eu ver se a outra tá ok, ou se tá quebrada também. Todas as duas vai ter que trocar. Essa daqui, aí eu vou ter que tirar a parte da frente, aqui que tem umas travinhas, ó. Vou bater um pouquinho, e aqui com o alicatezinho de corte eu puxo, ó, forçando aqui, tirei, para puxar o rotor, certo? Ó, ele aqueceu um pouquinho, ficou escuro, mas não arranhou. Se arranhar aqui, gente, nem adianta você lixar e tal, colocar de volta, porque a bucha também dentro está arranhada. Então aqui, se você não for colocar adaptação, fazer adaptação para rolamento, você tem que trocar o rotor novo, bucha nova também, senão não adianta de nada, certo? Vai travar a mesma coisa. Então agora eu vou colocar aqui a pecinha e já volto. Eu coloquei esses duas aqui, ó. O dele que estava aqui era mais diferente. Eu não estou achando dos que tem aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui em outra caixa. Não achei, né? Vou fazer a regulagem aqui. Aqui eu já limpei, certo? Vou fazer a lubrificação também interna. A lubrificação do ventilador correta é desse jeito aqui, tá? Por dentro aqui. Por fora vai ser difícil, porque não vai entrar o óleo aqui para dentro, né? Por aqui. Então tem que ser aqui por dentro, que aqui tá as buchinhas, certo? Vou pegar aqui, vou colocar esses passadores encaixando. Vou colocar um desse só. E duas moelinhas dessa aqui. Vou colocar uma. Vou deixar só essa aqui para me ver o espaço. Essa aqui é a mais fininha. Agora eu vou colocar a bobina. Lembra da marcação que eu falei para vocês? Você vê o lado que, ó, tá vendo? A marcação. O multímetro ali tá bipando, avisando que vai desligar. É legal que ele desliga sozinho. Se esquecer muito tempo ligado, ele vai e desliga. Então, vou deixar aqui e vou ver agora a altura. Pra ver, ó. Tá vendo? Esse que eu coloquei aqui, ele é muito alto. Então se for rodar, ó, vai pegar aqui, ó, em cima. Tem que ter esses cuidados também, viu, gente? Os espaços aqui, ó. Então ele ficou muito alto. Tem que achar um que seja mais baixo, para ele rodar mais para baixo. Senão ele vai prejudicar ali a bobina aqui, a fiação, certo? Vou ver se eu acho um menor. Tem que achar um. Deixa eu ver esse aqui se é menor. A mesma altura. Pronto, achei um menor. Tá vendo? Tem que ficar girando sem encostar aqui. Agora eu vou colocar. Vamos ver a folga que vai ficar, certo? Não pode ficar com muita folga não, gente.
certo? A gente vai regulando aqui. Pronto, agora eu vou colocar a outra parte aqui que já está lubrificada também. E agora eu vou ver o espaço, como é que vai ficar. E a folga aqui em cima. Ó, tá vendo essa folga? Eu vou colocar mais uma porque tô achando que tá muito. Vou tirar essa mais fininha, eu vou deixar por último, vou colocar mais uma aqui. Ele tem que ter uma folga, mas não demais, tá? Se você vê que tá uma folga muito grande, ó, deixa eu ver agora. Pronto. Agora ficou, tá vendo? Menos. Acho que dá para colocar uma. Também não pode ficar sem, certo? Vou diminuir só mais um pouquinho, vou colocar mais uma aqui. Deixa eu ver, vou colocar essa. Essa tava ressecada aqui, quebrou. Deixa eu ver se eu acho outra por aqui. E agora, deixa eu ver. Pronto. Isso, agora tá uma folga legal, ó. Rodando bem suave, certo? Coloca um pouquinho de óleo, um pouquinho, só um pinguinho. Aqui vai descer, encostou, pronto, já era. Só um pinguinho. E essa folga aqui fica normal. Vou colocar os parafusos. Desse jeito que você faz a manutenção no seu ventilador. Se você vê que tá com muita folga, então eles gastam com o tempo também, viu? Vai girando ali, aquece, quebra. Ele vai ficar com uma folga muito grande. Às vezes que o seu ventilador liga, a gente percebe que a hélice vai um pouquinho para frente assim. Quando desliga ela volta. Certo? Então está com uma folga muito grande. Então você desmonta ele. Todo o ventilador para desmontar é desse jeito aqui. Tirar os parafusos. Certo? Só vai mudar, pode mudar aqui esse acabamento que eu falei para vocês. Mas todos para desmontar é Arno, Mundial, Britânia. Tudo para tirar os parafusos desse jeito. Agora se colar mesmo, aí tem que bater com o martelinho, não soltar, tem que ir para a serra. Certo? Às vezes eu costumo dar uma pancadinha de leve só para centralizar um pouquinho. Pronto. Ele nem é necessário. Pronto. E aqui agora eu vou colocar o capacitor. Vou colocar o capacitor. Cola bem o fio, né? Se tiver um ferro de solda, faz a ressolda, certo? E agora vamos ver ele girar. Vamos ver ele girar. Cabo de teste. Lâmpada em série. Tá na lâmpada em série, mas você tem que ter cuidado, gente. Que você pode levar choque também, tá vendo? Isso aqui é um curto, indicando que deu um curto. Quando você for colocar um eletrodoméstico na tomada, que ele acender assim, ó, a luz está muito forte, então você tem que ficar atento que tem algum curto. Se você tirar e colocar no 220 ou 110, aí ele pode disparar o disjuntor da sua casa, certo? Aqui vou colocar no vermelho. Isso aqui é do Mundial, tá? Vermelho. E vou colocar o branco. Vamos lá, o branco. Olha lá, girando. O amarelo girando. E o verde também girando. Certo? Todo lubrificado e feito a manutenção do ventilador. Aqui agora eu só vou montar ele, ó. Vai ventar a 1000 por hora. Quando é bom fazer outra manutenção desse? Daqui uns 5 meses. Limpeza, porque vai juntar pó, né? Tem uns que 3 meses já chega todo cheio de pó, que eu não sei de onde sai tanto pó da pessoa. Mas daqui uns 5 meses é bom fazer manutenção novamente. Certo? Eu sempre escrevo aqui, a manutenção. Aí eu coloco a data. Se a pessoa passar, né? Ah, não, mas então deixa aí, né? Aí quando chega aqui, já chega com a bobina superaquecida e tem que fazer de novo. Certo? Mas se você for fazendo essa manutenção, seu ventilador vai durar bastante, certo? Então essas são as dicas que vocês vão sempre encontrar aqui no canal. Legal? Agradecendo demais sempre a cada um de vocês que estão inscritos no canal, gente. Muito obrigado de coração. Você que está chegando pela primeira vez, assiste os vídeos direitinho, faz marcações. Se você vê que a gente merece a inscrição, você se inscreve, que ajuda demais a gente aqui do outro lado. Tudo grátis, a gente ensinando tudo grátis, tudo bonitinho aí para vocês. Só vocês se interessarem e aprenderem a consertar eletrodoméstico de vocês. Aí você compartilha com outras galera também, que muita gente precisa de uma ajudinha dessa. Legal? Então vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima dica. Valeu!